Bom dia a todos. Parece uma formalidade, mas eu não posso deixar de agradecer ao convite do professor Diele Nunes, do professor Leonardo Beraldo, de forma muito competente, organizaram esse evento aqui, e só essas duas mentes brilhantes aí para organizar um evento dessa forma aqui. Agradeço muito o convite. E cumprimento também os componentes da mesa, como o professor Fabrício disse, eu tenho a honra de ser colega, né, de professores e advogados que estão muito competentes. Então, é sempre uma alegria voltar aqui ao OAB, já é o meu terceiro ano aqui no Congresso, de forma que eu me sinto muito à vontade. E me sinto à vontade também porque eu estava recordando aqui, que foi aqui nesse canto aqui que eu fiz o meu discurso de formatura, eu fui orador da minha turma, né? Eu com os meus 22 anos de idade, com uns 30 quilos a menos, né? Com frio na barriga danado, né? Com medo de falar em público e tal. E hoje, um pouco mais experiente, né? Com menos frio na barriga, então é uma satisfação sempre voltar aqui, esse espaço aqui no Minas Centro. Sempre quando eu venho aqui, eu venho com muita alegria, muita satisfação. O convite é muito honroso, mas o tempo é muito curto. E uma vez eu escutei de um palestrante experiente, falou comigo o seguinte, eu estava querendo aprender como é que falava em público, né? Aí eu falei, o que é importante para você falar em público, você dar uma boa palestra, né? Aí ele olhou para mim e falou assim, não importa o que você vai falar, o importante é terminar no horário. Né? Então eu tenho que observar, você tem que seguir essas lições aí para ver se eu consigo aqui. Bom, o tema da minha exposição está escrito ali, né, cumprimento de sentença, da sentença que condena ao pagamento de quantia certa. Eu pensei, diferentemente do que da exposição excelente que o professor André Leal fez, eu pensei em trabalhar esse tema de forma fatsalariana, procedimental. Então, trazer como é a estrutura dos atos procedimentais no cumprimento de sentença no novo CPC. Então, quando o juiz condenar alguém ao pagamento de uma quantia certa, como é que a gente faz para efetivar esse direito que está lá estampado na sentença? Porque quando você liga para o seu cliente, né, como advogado, e fala assim, olha, parabéns, você ganhou, né, o juiz te deu lá, condenou o réu ao pagamento da importância X. O cliente vai ficar muito satisfeito, vai falar, obrigado, que bom que a gente ganhou essa... Mas quanto é que eu recebo? Né? O cliente sempre vai perguntar isso, quanto é que o dinheiro bate na minha conta? Então, eu vou preocupar mais com a estrutura procedimental aqui dos atos. Pois bem, eu queria... Vou tomar aqui, vou ser ousado e vou discordar um pouco do brilhante professor André Leal. Nunca fiz isso em público, é a primeira vez, isso é um ato de ousadia. Mas, para mim, entre a primeira versão do Código, que a gente estava até no dia da primeira audiência pública, nós todos aqui, né, presentes, e essa última que foi aprovada, a meu ver, houve um grande avanço. Houve um grande avanço. E esse Código que foi aprovado, e que, se tudo der certo, vai entrar em vigor ano que vem, ele representa uma aproximação ao processo constitucional. Então, assim, embora sempre todo o texto possa ter críticas, mas, para mim, eu estou, de certa forma, festejando esse novo Código. Ele já representa um avanço frente ao Código de 73, de forma que, para ser otimista, eu encaro dessa forma. O Código, eu vou ter mais satisfação de ensinar esse Código para os meus alunos, né, muitos deles aqui presentes, do que o Código atual que está em vigor. Mas tem uma questão que eu queria trazer para vocês, que, para mim, não só o Código vigente, mas o Código, o novo CPC, ele está cada dia mais distante de Liebman. Porque vocês devem se recordar bem que Liebman trabalhava com a ideia de autonomia dos processos, né? Não precisa nem ser advogado muito velho, não, mas dá para lembrar que, há pouco tempo atrás, né, a gente, para poder executar uma sentença, a gente tinha que elaborar uma petição inicial, tinha que realizar a citação do devedor, e muitas vezes o devedor, quando ele era condenado, ele sumia. Você não conseguia citá-lo. E aí você tinha uma dificuldade muito grande de executar aquela sentença. E o que aconteceu? Se você for observar bem, eu até coloquei assim, quebra da autonomia e consolidação do sincretismo processual, a ideia de etapas procedimentais. O novo CPC,
ele consolida essa ideia, se afastando de Liebman dessa ideia de autonomia entre processo de conhecimento e execução e consolidando essa concepção que todos vocês conhecem, a ideia do sincretismo processual como a expressão que muitos utilizam, né? Ou etapas, né? Etapa cognitiva e etapa executiva, que é a do cumprimento de sentença. Pois bem, esse afastamento de Liebman, eu costumo usar a imagem para os meus alunos, né, de graduação, de pós-graduação, é como se fosse o seguinte: o Código Buzzard, o Código de 73, estava apegado a Liebman, né? Buzzard, inclusive no artigo de 1982, chegou a escrever isso. Quando ele promulgou o código, ele falou assim: olha, este código, eu lembro bem da frase, este código é um monumento imperecível de glória a Liebman, representando o fruto do seu sábio magistério no Brasil. Essa frase é literal, é do Buzzard. Buzzard, quando conseguiu a aprovação do código vigente, ele falou que o código era uma homenagem a Liebman. Só que o que aconteceu? Eu marquei essas 3 etapas, né, vamos dizer assim, de reformas do Código de Processo Civil atual, 94, 2002, 2005, 2006, que a gente foi aos poucos soltando as mãos de Liebman. O Código, em 94, instituiu antecipações de tutela. Em 2002, ele criou a ideia de tutela específica, que eu vou deixar a bola para o professor Bernardo Câmara, né, que é a ideia de que a sentença que condena a entrega de coisa e a obrigação de fazer não precisaria mais ser executada, como Liebman descrevia, mas ela era, vou usar essa expressão, autoexecutiva, né? Se expedia os mandados para cumprimento. Então, se o juiz condenava alguém a entregar um carro, você não precisava mais apresentar uma petição inicial e citar o devedor. Bastava expedir, como é hoje, né? Expedir o mandado de busca e apreensão. Em 2005, nós criamos o cumprimento de sentença para o pagamento de quantia certa, que todos vocês já conhecem, o artigo 475J, já foi até dito aqui pelo professor Cássio Capinella Bueno. E, em 2006, nós tivemos, vou dizer assim, um certo ajuste, né? Algumas imperfeições que tinham no Código, decorrentes da Lei de 2005, foram feitos. Então, por exemplo, os embargos foram alterados, a execução de título extrajudicial. Então, nós temos ali 4 leis importantes que alteraram o Código vigente, de forma que foi se abandonando a autonomia liebmaniana e se aproximando dessa ideia de etapas do procedimento. Então, etapa de conhecimento, etapa executiva, ou antes, etapa de liquidação e etc. E o que representa o novo CPC nesse contexto? Já que a gente teve reformas recentes aí no Código em relação à execução. Representa uma consolidação desse modelo. Quer dizer, o novo Código de Processo Civil, quanto ao cumprimento de sentença, de fato, ele se afastou de Liebman. Se afastou de Liebman. De forma que Liebman, pelo menos nesse aspecto, ele passa a ser uma mera lembrança, né? Uma lembrança de um jurista que veio ao Brasil e que colaborou com a legislação processual civil brasileira e com o ensino jurídico aqui. Pois bem, dito isso, quais seriam as principais alterações, dentro do tempo que eu tenho, quanto ao cumprimento de sentença que condena o pagamento de quantia certa? Quais seriam? Como eu sei que aqui nós temos mestrandos, doutorandos, juízes, promotores, advogados, estudantes de graduação, o público aqui é muito diverso, eu vou tentar usar uma linguagem média para que atinja a todos e, de certa forma, também para que seja, de certa forma, didático. Eu vou fazer uma exposição aqui, vou apresentar algumas perguntas e, em seguida, as respostas. Eu prefiro até as perguntas do que as respostas. Eu sempre prefiro mais as perguntas. Eu penso que as perguntas nos movimentam mais do que propriamente as respostas. Mas eu começo com a seguinte pergunta. O novo CPC eliminou a polêmica sobre a necessidade ou não da intimação do devedor? Vocês sabem bem que, assim que o artigo 475J entrou em vigor, gerou aquela polêmica, né? É necessário intimar o devedor ou não é necessário? A intimação é pessoal ou é na pessoa do advogado? Ou não precisa de intimação? A partir de quando começa a fluir o prazo de 15 dias para a aplicação da multa? Então, o novo Código de Processo Civil resolveu isso? Bom, já vou trazer a resposta. Artigo 523. No caso de condenação em quantia certa ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela em controvérsia, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á requerimento do exequente,
sendo executado, intimado a pagar o débito. E tem um outro dispositivo que esclarece que essa intimação é na pessoa do advogado via de regra. Então, ou seja, o novo CPC resolveu, sim, essa polêmica. O novo CPC corrigiu isso. Começou a pipocar um monte de decisão jurisprudencial, ninguém sabia como é que começava a contar um prazo. Para o professor era uma agonia explicar isso, mas agora o novo CPC esclareceu e falou que realmente o devedor tem que ser intimado a pagar. Então, se o juiz condenou alguém a pagar uma quantia, o devedor é intimado na pessoa do advogado, via de regra, é em 15 dias realizar o pagamento. Além disso, o novo CPC eliminou a polêmica acerca do cabimento ou não dos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. Eu aqui na mesa tenho a honra de compartilhar meu ex-colega de mestrado, o professor Bernardo Câmara, que foi o advogado responsável por levar pela primeira vez, vou encher a bola dele aqui agora, e é verdade, foi responsável por levar pela primeira vez esse tema ao STJ. E, felizmente, ele viu reconhecido lá no STJ, via recurso especial, é um recurso que eu, inclusive, professor, eu cito em sala de aula, reconheceu o direito aos honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença. Pois bem, para não deixar essa decisão, se cabe ou não cabe honorários, para os tribunais, o novo CPC colocou expressamente, no parágrafo 1º, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de 10% e também de honorários de advogados de 10%. Ou seja, aquela tarefa árdua que o professor Bernardo Câmara trouxe, que levou para o STJ, de defender a tese de que cabia honorários no cumprimento de sentença, o novo CPC corrigiu essa falha, já não precisa deixar isso na mão do professor André Leal falou sobre a influência biloviana, né? Já não precisa deixar para o tribunal resolver isso. O princípio da reserva legal já vai resolver, já tem a previsão expressa dos honorários, inclusive, algo importante, com o percentual, 10%. Então, se está devendo 1 milhão, vamos lembrar, né? 10% de multa, se não pagar em 15 dias, mais 10% de honorários. Né? Ou seja, não vai acabar com aquela possibilidade do juiz fixar honorários irrisórios, que é algo irritante, né? Algo irritante. Você ajuiza uma ação, demora 5 anos, aí chega lá, o juiz coloca na sentença R$250 de honorários. Né? É um negócio assim... É um negócio assim que você... Eu falo que eu não sei qual que é o objetivo disso. Eu não sei o que o juiz pensa ao colocar um valor desse de honorários. Né? Mas, de certa forma, o novo CPC já não vai deixar essa brecha para o julgador e vai colocar, fixar já o percentual de honorários. Né? Já não vai ter essa possibilidade de fixação de honorários irrisórios. Pois bem, a multa e honorários no cumprimento provisório de sentença, essa era outra polêmica que tinha nos tribunais e na doutrina. Ninguém sabia se a execução de sentença, né, provisória, né, pendente de recurso, recebido somente no efeito devolutivo, se caberia honorários no cumprimento de sentença provisória, vamos falar dessa forma. E o novo CPC, também falando bem rapidamente para dar notícia a todos vocês, também colocou, no parágrafo 2º, a multa e os honorários a que se refere o parágrafo 1º do artigo 523, que nós vimos agora, são devidos no cumprimento provisório de sentença, condenatória ao pagamento de quantia certa. Ou seja, se porventura o devedor interpôs recurso sem efeito suspensivo contra uma decisão, e você quer executar provisoriamente aquela decisão, sabe que nessa execução provisória nós temos também multa e honorários. Essa polêmica já não existe. E também um tema que vai agradar muito aos procuradores da Fazenda aqui presentes, a multa se aplica à Fazenda Pública? O que vocês acham a resposta? Fazenda Pública, Estado, município, né, União. Resposta, o novo CPC, bilovianamente diz. A multa prevista no parágrafo 1º não se aplica à Fazenda Pública. Então Fazenda Pública, né, não vai se submeter a essa aplicação da multa, como sempre a tendência, né, até mesmo por pressão corporativista, né, dos procuradores públicos de defender lá o Estado e evitar criar regras específicas. Pois bem, e se o devedor fizer o pagamento parcial da dívida? Então, vamos supor, está devendo 1 milhão, só que ele só tem 500 mil. Aí ele pagou 500 mil. O que vai acontecer com essa multa? Vai ser aplicada sobre 500 mil restantes ou sobre 1 milhão total? O novo CPC também diz de forma muito clara. Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos incidirão sobre o restante.
Então, ou seja, se tinha 1 milhão de dívida, pagou 500, a multa de 10% dos honorários incidirão sobre os 500 restantes. Só sobre o restante. Pois bem, talvez o aspecto, pelo menos a meu ver, que o novo CPC mais contribuiu nesse tema de cumprimento de sentença, está aqui, ó, na impugnação. Pois bem, quais foram as principais alterações quanto à impugnação? Se o devedor não concordar com o que está sendo executado, né, no cumprimento de sentença, eu coloquei algumas perguntas iniciais para a gente aproveitar bem o tempo que nos resta, só para que vocês tenham notícia, né, das alterações das regras alteradas. Houve alteração no prazo de impugnação? Essa eu considero que foi uma alteração muito importante. O devedor deve apresentar caução para impugnar, deve dar uma garantia para impugnar o cumprimento de sentença. Onde que ela será processada? Então, eu coloquei ali para vocês também, para dar uma notícia bem rápida para vocês. O CPC de 73, como é que funciona hoje, gente? Se o devedor não concorda com o cumprimento de sentença, ele tem essa regra aí no CPC vigente. Do auto de penhora e de avaliação, será de imediato intimado e executado na pessoa do seu advogado ou na falta deste, seu representante legal ou pessoalmente, vou pular aqui, podendo oferecer impugnação, querendo no prazo de 15 dias. Então, como é que funciona hoje? Hoje, se o devedor não concorda com o cumprimento de sentença, ele teria que esperar a penhora de bens, ou então dar bens em garantia, para depois impugnar. Porque o prazo de 15 dias hoje, para impugnação, só começa a fluir a partir do momento que você tem a penhora, o mandado é juntado e o devedor é intimado, ou seja, da intimação da juntada aos autos do auto de penhora e avaliação. Isso gera uma situação esdrúxula. Por quê? Imagine que o juiz condenou o réu, o devedor, a pagar 500 mil reais na sentença. Só que na hora da execução, na hora de fazer o cálculo, juntar a memória de cálculo, o credor coloca lá um cálculo de 1 milhão. Imagine, errou lá e colocou o valor excessivo. Hoje, quer dizer, no atual sistema, o devedor deveria esperar penhorar um bem dele no valor de 1 milhão, esperar ser intimado do auto de penhora e avaliação para depois impugnar. Então, veja, ele teria que ver os seus bens, um valor de 1 milhão, sendo penhorados, para depois discutir isso, o excesso do cumprimento de sentença. O novo CPC, felizmente, corrigiu esse erro e colocou o seguinte, que transcorrido o prazo previsto no artigo 523, sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 dias para que o executado, independente de penhora ou de nova intimação, apresente nos próprios autos sua impugnação. Ou seja, como é que vai ser no novo CPC? Passados os 15 dias sem pagamento, multa de 10%, honorários de 10%. Terminado esse prazo de 15 dias, automaticamente começa a fluir 15 dias para que o devedor possa impugnar. Então, ele não precisa mais ver os seus bens penhorados para alegar excesso de execução. Então, nesse caso que eu falei com vocês, nesse exemplo, o devedor tinha lá, devia 500 mil, o credor cobrou 1 milhão, ele esperaria os 15 dias, por exemplo, começaria a fluir os 15 dias da impugnação, ele poderia impugnar sem que seus bens fossem penhorados. Isso eu considero já um avanço procedimental em relação à regra atual, né? Você não precisaria ter os bens penhorados para poder discutir esse excesso de execução. Mas não tem só essa regra sobre o excesso de execução. Por quê? Se, porventura, o devedor quiser discutir isso, se é assim, olha, eu não concordo, eu devo só 500 mil e não 1 milhão, tem uma regra que o novo CPC fala, ele fala o seguinte, que quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto. E aí continua aí o novo CPC. Qual que é a ideia? Se deve 500 mil, mas o credor executou 1 milhão, e o devedor entende que deve somente 500 mil, ele deve indicar na impugnação qual o valor que ele entende devido, portanto, 500 mil, juntando a memória de cálculo. Se ele não fizer isso, ele não indica, não basta ele alegar assim, ó, é um absurdo, estou sendo executado a mais. Não adianta. Ele vai ter que indicar expressamente qual que é o valor que ele considera devido. Se ele não fizer isso, a sua alegação sequer vai ser apreciada pelo julgador.
Bom, tem vários outros temas e assuntos que eu poderia tratar com vocês, mas, como eu disse para vocês no início da exposição, mais importante do que a pessoa vai falar é ela observar o horário. Portanto, pontualmente, 20 minutos. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade e a presença de todos. Muito obrigado.